Graça e paz, muito bom dia a todos. Eu não sei como é que vai sair esse vídeo aí, tem um som aqui. Esse é um local mais iluminado em que eu resolvi gravar. Que Deus abençoe a todos e continue abençoando a todos, em especial nesse momento de pandemia, de reclusão, né? De quarentena, onde nós estamos impossibilitados de estarmos aí na igreja, no templo, nos reunindo como igreja, nos pequenos grupos, enfim. E aí, graças a Deus, nós temos as redes sociais e essas plataformas digitais, enfim, que nos proporcionam mantermos o nosso vínculo, desenvolvermos a nossa piedade e a nossa espiritualidade, né? Ela se torna hoje, especificamente hoje, imprescindível, mostrando de verdade que igreja somos nós, né? E que esse vínculo, independentemente de onde a gente possa estar, deve ser mantido e processado, independentemente dos problemas e das aflições e das dificuldades eminentes em que nós estamos vivendo ou que possamos viver. Espero que esse momento seja um momento de reclusão, mas um momento de crescimento espiritual, processando o momento da melhor maneira possível e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa era a vontade, é o desejo de Pedro para nós, né? Do apóstolo Pedro, antes de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós devemos fazer num momento como esse, né? Buscar de alguma maneira extrair algo proveitoso e edificante para a nossa vida espiritual, social, familiar, enfim, é tempo de meditação, é tempo de exames, é tempo introspectivos, né, onde a gente precisa lidar com a situação de uma maneira tal a saber e analisar e a discernir o que é bom, o que é ruim, o que faz bem, o que faz mal, o que nós devemos de fato valorizar e o que também a gente deve se desapegar num momento como esse. É um momento como esse onde a gente começa a perceber que os verdadeiros valores às vezes estão bem próximo da gente, estão nas coisas mais simples da nossa vida, da nossa existência, e às vezes a gente não percebe. E às vezes é necessário a gente passar por um processo como esse para a gente abrir a nossa mente, a nossa visão e lançar luz e ter mais lucidez de compreensão dos verdadeiros significados e valores da nossa vida na nossa existência. E que Deus possa, de alguma maneira, fazer todos nós crescermos nessa direção, processando esse momento da melhor maneira possível, As orações, enfim, na vida piedosa, no exame da palavra, enfim, no afeto, naquilo que nos pode ser palpável, no toque, enfim, nas pessoas que estão ao nosso derredor. Nesses últimos dias eu tenho contemplado, é claro, examinado tudo e buscando reter o bem, o que é bom para a minha vida. Tenho lido muito, tenho me aculturado, tenho feito assim, um exame desse contexto e acredito que eu e você sairemos desse momento mais fortalecidos e mais arraigados e mais estribados, alicerçados na graça e na misericórdia do nosso Senhor, o nosso Deus. Eu queria trazer uma palavra de esperança para a sua vida nesse domingo, pelo culto, graças a Deus, pelas plataformas digitais e tal, e a gente pode até fazer o culto online, que é o que está acontecendo agora, e você ser alcançado, e não perder esse vínculo com a sua igreja, com a sua comunidade, não é? E isso é muito bom. Eu estava meditando, quer dizer, eu vi o Salmo 91, e o Salmo 91 está sendo recitado, e é um momento muito propício para o Salmo 91, porque é um salmo que encoraja, é um salmo que instiga a nossa fé, a nossa confiança, sobretudo, a nossa segurança, sobretudo, e a nossa pacificação no próprio Deus, no Senhor. E o Salmo 91, ele inicia-se, eu estava examinando e tal, ele inicia na terceira pessoa, né? Diz aquele que habita.
pensando com os meus botões e imaginando, fiz uma pergunta para mim mesmo, lendo o Salmo, sabe? Quem seria aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Seria quem? O religioso? Né? Seria, enfim, o arrogante presunçoso da religião? Seria, sei lá, o padre? Seria o pastor? Seria o rabino? Enfim, quem seria aquele que habita na terceira, que o Salmo inicia-se na terceira pessoa? Porque às vezes a gente utiliza a palavra arrogantemente, de maneira prepotente, não é? E às vezes o mal pode vir sobre nós e a gente depois vai questionar a Deus porque que a gente recita uma palavra e aquela palavra não acontece nas nossas vidas, não é? E a gente precisa ter muita cautela, muita prudência, muita sabedoria. E essa foi a resposta que eu fiz para mim mesmo, meditando no Salmo 91. Quem seria aquele, nesse momento específico de pandemia, de polaridade, dos polos, de um lado o polo daqueles que estão com medo por causa das notícias exageradas, por causa da mídia, por causa dos telejornais, e as pessoas ficam em pânico em saber que o vírus está aí, que a pandemia está aí, que o número a cada dia cresce, que as pessoas são alcançadas e que a contaminação é fácil, que tem uma linha de risco, que os mais idosos, aí tem os pais, aí tem as pessoas com problemas de saúde em casa que podem ser alcançados por esse vício, por esse vírus, e aí causa espanto, horror e pavor naqueles que estão nesse grupo. Em contrapartida, nós vemos o outro grupo, que são daqueles que não dão a mínima para esse lado, aqueles que são totalmente frios e irresponsáveis ao ponto de dizer que é só uma gripezinha. E é uma coisa, alguns chegam a dizer que isso é uma coisa inventada, é uma coisa programada, e que isso não existe, que isso é uma estratégia econômica, enfim, que é um vírus chinês, coisas assim. São os polos que a gente percebe neste momento. E aí, olhando para o Salmo 91, que é um salmo citado até pelos religiosos contemporâneos da nossa época, eu fiz a seguinte pergunta para mim, e dei a resposta nesse momento. Salmo 91. Quem seria aquele que habita? Para mim, aquele que habita nesse momento específico de aflição, de tribulação, de angústia, de pavor, de horror, de responsabilidade. Enfim, para mim, o que habita é o prudente, é o sensato, é o que tem bom senso, é o que tem bom siso, é o humilde, que carrega paz, pacificação no seu coração. Que não, é como se diz mais na frente do Salmo, não temerá espanto noturno, nem peste perniciosa, nem mortandade que assola ao meio-dia. Claro, sabendo que há o iminente perigo, né, provocado por esse vírus, por esta pandemia, a gente sabe que é verdade, que, enfim, mas a gente, nesse equilíbrio, nessa prudência, fazendo o que nos é devido, não tentando a Deus, não saindo para fora, enfim, essas coisas que a gente já sabe, a gente não se atemoriza, a gente não entra em pânico, a gente não entra em pavor, a gente não, enfim, não tem medo, não porque nós estamos nesse outro grupo irresponsável, frio em relação, e não porque a gente tem paz em Deus, a gente tem segurança em Deus, a gente tem fé em Deus, a gente tem a proteção de Deus, a gente descansa, ou melhor, o Salmo começa na terceira pessoa, aquele que habita, mas nos lança para o futuro, a sombra do Onipotente descansará. Então a gente habita, passa pelo processo, crendo que mais na frente a gente, por ter passado, encontrará descanso em Deus. Descanso no próprio Senhor, habitando confiadamente, fazendo a nossa parte, tendo responsabilidade, fazendo a nossa parte, invocando a Deus nos céus para que Ele faça a parte dele em relação às nossas vidas, em relação à vida daqueles que nós conhecemos, enfim, em relação à vida de todos. De todos, é sempre nessa perspectiva, é sempre nessa direção que as minhas orações nesses últimos dias estão. Que a gente carregue não a frieza irresponsável, mas
a pacificação responsável, ou que vem pela responsabilidade de processarmos com amadurecimento todo esse momento em que nós estamos vivenciando, que nós estamos vivendo nesses dias. Há quem diga que nós estamos vivendo os últimos dias, quando na verdade isso é só o início das dores. Talvez, pelo menos eu penso assim, né? São só as cócegas dessa tribulação que há de vir por aí. Porque com certeza muitas outras coisas piores virão quando a gente lê, por exemplo, o livro de Apocalipse. A gente percebe que a coisa vai ainda piorar. Mas mesmo sabendo de tudo isso aí, mesmo que a calamidade esteja ao nosso derredor, essa palavra que eu trago a você é uma palavra de esperança, de fé, de certeza que a nossa proteção vem de Deus. Eu não acredito que a gente, por ser de Deus, se torne imune a nada. Pela fé, a gente se torna imune, não, muito pelo contrário. Tanto é que a gente deve fazer a nossa parte nesse momento, não é verdade? De dificuldade e tal. Mas é por fé que eu desenvolvo a minha capacidade de crescimento também em problemas, em situações adversas. Porque pela fé eu posso até pegar o vírus. Pela fé eu posso até vencer o vírus. Não é verdade? E pela fé também, o vírus pode ser só uma porta da minha transcendência. Porque na verdade pela fé o vírus não me destrói, ele pode só me alcançar. Porque pela fé em Deus nós somos indestrutíveis, não para o espaço e para o tempo, mas a pacificação da transcendência nesses momentos aqui, ela nos faz sentir essa proteção de Deus e o destemor. E a intrepidez confiante no Senhor nos faz passar por esse momento e que Deus nos livre de todo esse mal. Estou dizendo que o que eu quero dizer é que a nossa fé carrega responsabilidades, mas a nossa oração nesses últimos dias é para que Deus nos livre, acrescente os nossos dias na terra e nos poupe deste mal e desta praga, não é verdade? Essa é a nossa oração. No entanto, por fé a gente transcende em todas as perspectivas, em todas as dimensões da existência. É por fé que porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que se não veem. Nós conhecemos muito bem o início o capítulo 11 dos heróis da fé lá em Hebreus, capítulo de número 11. Então eu quero incentivar você, molestar a tua consciência, a se encher de segurança e pacificação do Senhor, porque você é do Senhor, você é de Deus, você foi comprado por alto preço. Então a gente deve ouvir aquela palavra de Jesus, tão repetida, e tão reproduzida, e tão replicada, né, entre nós. No mundo tereis aflições, mas tende ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Não é? E tem uma passagem na Bíblia, se você quiser acompanhar, depois se você quiser ler, que é lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, que ali fala de uma investida do rei da Síria, não é a Síria, da Síria, contra Israel. E Israel, você lendo o livro dos Reis, posteriormente foi levado em cativeiro pelos sírios, as 10 tribos, né? E eles estavam ali investindo contra Israel, o poder bélico era superior à nação de Israel, e eles estavam afligindo, tanto é que no capítulo 6, se você ler depois do capítulo 6, 2 Reis, você vai ver que eles cercaram Israel, logo depois do verso 24, você vai perceber que Israel não podia nem entrar nem sair de Samaria, e passaram meses ali, dias ali, de modo que a fome era tão grande
que se cumpriu a própria palavra dita em Deuteronômio 28, por causa da desobediência do povo, que eles comeriam seus próprios filhos. E acontece um ato de canibalismo ali, mais na frente. Depois você leia lá o capítulo 6 de 2 Reis, onde uma mãe ela mata o filho e almoça o filho, janta o filho. No outro dia ela tinha combinado com a outra, a sua vizinha, de comer o filho dela. Aí ela almoçou o filho, comeu o filho da sua vizinha. No outro dia ela escondeu o seu filho. Enfim, a mulher clama ao rei, o rei rasga as suas vestes e quer matar o profeta Eliseu, achando que é por conta de Eliseu que aquele mal estava acontecendo, e aquela fome, aquele sítio, aquele cerco estava acontecendo contra Israel. No entanto, o que acontece é que Eliseu, que habitava em Dotã, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que tudo que o rei da Síria pensava, imaginava, elucubrava na sua cama de dormir, Deus o revelava. Deus fuxicava, era um fuxico divino, né, para Eliseu, e Eliseu ia e relatava ao rei de Israel, dizendo: olha, em tal lugar, o rei da Síria vai te atacar. Como o exército da Síria era mais poderoso, Israel estava só se defendendo. E a estratagema estratégica, bélica, geográfica, pontual do rei da Síria sempre encontrava o vazio, o vácuo, como se diz aqui, dava a viagem perdida. E o profeta avisava, hein? Tudo que ele pensava, Deus revelava para ele. É uma coisa chocante ali na narrativa de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do verso de número 8. Depois você leia lá. E aí o que acontece? O rei da Síria começa a desconfiar de que haja algum traidor entre eles e que esteja avisando ao rei de Israel as suas estratagemas, a sua estratégia de guerra, de batalha. E aí um dos seus servos diz ao rei o seguinte: não, meu senhor, não há ninguém aqui traidor. O fato é que tem um profeta em Israel chamado Eliseu, ele faz o rei de Israel saber o que tu pensa, o que tu imagina na tua recâmara de dormir. Aí o rei vai e diz: pois eu vou trazer ele aqui, capturem ele. E aí ele recruta um exército com não sabe quantos homens, se uma legião, uma falange, enfim, muitos carros e cavalos, e mandam até onde Eliseu estava. Eliseu estava em Dotã. E chegando lá, eles cercaram a cidade, o lugar, e Eliseu era profeta e ensinava os outros mais novos, né, o caminho profético, enfim. Talvez ele tivesse a escola de profetas, como Eliseu era de Elias, Samuel tinha, enfim. E ali tinha um moço, um neófito, um jovem sem experiência, que estava com Eliseu, ele chamava Eliseu de Senhor. No verso 15, depois se lê. Quando ele vê o exército, quando ele contempla, ele enxerga aquele exército em torno dele, ele se desespera, porque ele viu muitos carros e cavalos. Aí ele diz: ai meu Senhor, que está aqui no verso de número 15, né? Ai meu Senhor, que faremos? Se espanta, se atemoriza, ele entra em pânico, ele grita, ele brada por Eliseu. Ele não tinha experiência com Deus, ele não tinha intimidade suficiente, não tinha, enfim, andado com Deus nessa intimidade que, por exemplo, Eliseu tinha com Deus, com o Senhor. Ele era um neófito, vamos utilizar um termo do Novo Testamento, aplicando esse contexto que eu estou dizendo a vocês aqui. E a palavra de Eliseu, no verso 16, depois você confira lá, que é a palavra que eu trago para você, nesta manhã, é uma palavra de esperança. A palavra de Eliseu é a seguinte, para o jovem: mas tenha calma, como se fosse assim, tenha calma, acalma-te. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. É uma segurança de um cara que sabia, como Paulo diz no Novo Testamento: eu sei em quem eu tenho crido. Não é? A palavra que sabia, que tinha certeza, a convicção de que ele tinha uma proteção maior. Essa proteção lhe dava segurança, não deixava
apanicado, aterrorizado, nem era um irresponsável diante da situação. E dizer que não existe a situação. O perigo não existe, não, muito pelo contrário, ele sabia que existia, ele viu o exército, só que ele não se apavorou, porque ele confiava em Deus, habitava no esconderijo. Ele é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se enxerga essa palavra fazendo uma ponte, uma contextualização com o Salmo 91. E o engraçado, depois você lê mais na frente, é o seguinte, é que ele pede para que o moço enxergue, né? Possa enxergar a outra dimensão, né? Abrisse os seus olhos, Deus abrisse os olhos, abrisse a outra dimensão e ele pudesse enxergar a dimensão de segurança e de proteção de Deus sobre a sua vida. Aí Eliseu ora a Deus e Deus abre essa outra dimensão e ele consegue enxergar carros e cavalos de fogo. Que a proteção do Senhor é bem maior do que o exército, maior do que os cavalos, maior do que os carros, maior do que o número de homens. Era para Eliseu e para todo aquele pacificado nessa habitação, é o Senhor que protege. Maior do que tudo. Deus é Deus, e Deus vai muito bem, obrigado, né? Deus é Deus. E Deus escuta, abre os olhos, é como se a gente atualizasse hoje aqui, se tem alguém com medo dentro de nós, tem alguém passando por esse momento de fragilidade, e sim, essa palavra é para você também, meu querido. Que o Senhor possa abrir, você possa enxergar com a tua mente, processar na tua mente. É como nós dizemos, atualizando os nossos clichês agora, cristãos, a nossa linguagem. Eu peço que Deus abra os teus olhos espirituais, os teus olhos da fé, os teus olhos espirituais e da fé que geram intrepidez e coragem. Não uma intrepidez irresponsável, mas fazendo a tua parte, esperando em Deus a parte dele confiadamente, com essa certeza, essa assertiva, de que maior é o Senhor que está conosco do que qualquer mal que nos cerca. Esta é a minha oração em direção a você. Agora, o engraçado é o seguinte, você leia lá, a partir do verso 15, 2 Reis 6, a partir do verso 15. Eu já li muito esse texto, ele está na minha memória, esses últimos dias, estava meditando sobre ele, justamente muita coincidência com o que está acontecendo, né? Eu fiz uma aplicação literal para a minha vida e para a compreensão desse texto, nesses últimos dias. E o interessante é que, enquanto Eliseu peça para o seu servo, o menino, o profeta novo lá, o jovem, que Deus abrisse a sua visão em relação a Deus, a quem era Deus diante do problema, da gravidade do problema, enfim. Eliseu ora ao próprio Deus e pede para que Deus segue de cegueira. Verso 17, depois você lê. Segue de cegueira todo aquele exército. Olha que coisa mais... Olha que coincidência com o momento que estamos vivendo e com essa palavra que eu quero que você compreenda e entenda que é uma palavra de esperança para este tempo, para esse momento. E a palavra diz que Deus cegou de cegueira todo aquele exército. Todo aquele exército numeroso, poderoso, que facilmente capturaria, meu Deus, alcançaria, é um vírus que estava no entorno de Eliseu, Dotan, o seu lugar, fácil de contaminar, ou fácil de capturar ele e quem ali estivesse, um numeroso exército. Não é verdade? E nesses últimos dias esta é a minha oração, ainda que eu sei que eu e você nós estamos fazendo a nossa parte, estamos tendo responsabilidade, mas nós estamos lidando com a vida, querendo estendê-la e viver os dias, o maior número de dias possível, que nada interrompa o fluxo de dias da nossa existência, esperançosa em vermos, enfim, o
futuro e contemplarmos filhos, e enfim, projetos que é nesse sentido a minha palavra, que não nos deixa imune, mas busca a Deus em relação ao espaço e tempo. Também não é uma palavra triunfalista, não, é de esperança. Os triunfalistas estão aí querendo juntar o povo com outros propósitos. Mas nós temos esperança, fazendo a nossa parte, de que essa proteção advenha e a gente possa ser blindado num momento como esse. E Eliseu, ele mãe, eu tive que dar uma pausinha que minha mãe estava fazendo barulho, eu vou retornar aqui a fala agora. E minha oração nesses últimos dias é que o Senhor, assim como aconteceu com Eliseu, possa cegar de cegueira esse exército que está à nossa volta. Esse vírus que está, é um vírus invisível, que não se enxerga a olho nu, é um micro, é uma molécula, enfim, mas que nos enxerga, nos alcança, sendo que nós fazendo a nossa parte e buscando ao Senhor, o Senhor possa nos tornar invisível em relação à contaminação desse exército, fazendo a aplicação desse contexto ao momento que nós estamos vivenciando agora. E que eles possam cegar de cegueira e não nos enxergarmos, não nos enxergar, não nos contaminar, não nos alcançar, nem a nós, nem as nossas famílias, e orar por toda esta nação, para que o Senhor possa achatar e fazer a curva e nos dar novamente a alegria da nossa liberdade de ir e vir, de podermos estarmos de novo juntos, enfim, estarmos de novo nos reunindo aí como igreja e desenvolver as nossas tarefas mais básicas da nossa vida e da nossa existência. Por isso que eu digo a você que é uma palavra de esperança, que é justamente que a gente creia que somos de Deus e habitamos. A terceira pessoa do Salmo 91 pode ser eu e pode ser você, pode ser qualquer um de nós, nos resguardando, tendo responsabilidade, mas crendo e pedindo a Deus que a gente enxergue o seu livramento, a sua proteção, os carros e cavalos de fogo que queimam, todo o mal que vem contra nós. Em contrapartida, o Senhor possa cegar de cegueira o mal que está vindo também. Não nos enxergar, não nos contemplar no sentido do Senhor nos dar o livramento nesse momento de pandemia, nesse momento de grande aflição que todos nós vivemos e vivenciamos. Esta é a minha palavra para você, esta é a minha oração em favor da igreja, em favor do mundo, em favor do Brasil, em favor de todos nós. Eu quero que Deus te abençoe, eu quero que Deus te livre, eu quero que Deus te guarde, eu quero que Deus te proteja, eu quero que Deus te pacifique, eu quero que Deus te dê segurança, para que, como diz no Salmo 91, aquele que habite seja você. E que você possa descansar, encontrar repouso, seguro, convicto e pacificado em Deus o Senhor. Este é o meu desejo, esta é a minha expectação. E que logo, logo a gente estará livre desse mal e isso tudo passará com a graça e com a misericórdia e com a bondade de Deus. Eu gostaria de orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero nesse momento apresentar toda a comunidade, todos os meus irmãos, meus de perto, os de longe, que estavam nesta live, estavam ouvindo esta palavra, neste culto online. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde. O máximo que a gente pode fazer, Senhor, é buscar de Ti este socorro. O demais, que todos os irmãos
tenham consciência e façam com prudência, com sabedoria a sua parte, que processem esse momento da melhor maneira possível e, sobretudo, eles cresçam em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Traz sobre nós a tua bênção, a tua proteção e a tua pacificação. É o que eu te peço e eu já te agradeço por tudo em tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês. Um ósculo santo e a paz do Senhor a todos.